Campinas se torna a cidade irmã de município italiano. Parlamentar pede informações sobre a lei de combate ao incêndio. Prefeitura anuncia fechamento teste da Avenida Francisco Glicério. O Câmara Notícia está no ar. E na reunião ordinária desta segunda-feira foram votados 7 projetos, um foi adiado. Entre os aprovados está o que institui Campinas e Leco como cidades irmãs. A Câmara aprovou na noite desta segunda-feira o projeto da Prefeitura que transforma Campinas e Leco na Itália cidades irmãs. O vereador líder de governo, André Von Zuben, comentou. O objetivo de se constituir uma cidade irmã da cidade de Campinas é para que nós possamos estreitar o relacionamento econômico e cultural com essa cidade. Leco é um dos primeiros centros industriais da Itália. Com essa medida, a Prefeitura acredita estabelecer um maior intercâmbio e cooperação entre os municípios. Você buscar trazer um pouco da cultura da Itália através dessa cidade irmã e nós também levarmos a nossa cultura. Importante dizer que a cidade de Leco foi a cidade onde Carlos Gomes morou lá na Itália. Então, para nós, tem uma relação muito íntima com Campinas, na medida em que nosso maior compositor, não só de Campinas, mas do Brasil, lá residiu. Ainda de acordo com o vereador, Campinas é cidade irmã de vários outros municípios do mundo. E o contato com essas cidades é muito importante. Inclusive, nesse momento, o prefeito está na China, visitando uma das cidades irmãs daquele país, com o objetivo de atrair mais investimentos para Campinas e buscar uma maior relação cultural também com a comunidade chinesa. Então esse é o objetivo de se constituir uma cidade irmã. Outro projeto aprovado, de autoria do vereador Tiago Ferrari, torna órgão de utilidade pública a obra missionária Resgate El Shaddai. E o projeto adiado é o que altera a resolução de 2009 do regimento interno da Câmara. Os outros 4 projetos aprovados são concessões de honrarias. E ainda sobre a Câmara, o vereador Pedro Tourinho protocolou uma moção de aplauso à Prefeitura da capital pelo fechamento de todos os leitos de manicômios. O vereador Pedro Tourinho pontuou os motivos que o levaram a criar a moção de aplauso. A cidade de São Paulo conseguiu um feito notável, que foi o fechamento do seu último leito psiquiátrico. A gente no Brasil constrói há mais de 30 anos a chamada Reforma Psiquiátrica Brasileira, que é a substituição gradativa dos leitos de hospitais psiquiátricos, que são aqueles leitos de longa duração, onde muitas vezes os usuários da saúde mental ficam ali julgados, segregados da sociedade, muitas vezes em condições inadequadas e em todas as vezes num contexto de isolamento social, e substitui então esses leitos por serviços como o Centro de Atenção Psicossocial, o Centro de Convivência e outros serviços que permitem o tratamento dos transtornos mentais dentro do contexto social onde vive o usuário, num contato e num diálogo constante com a comunidade. Já existe um grande corpo de conhecimento acumulado que demonstra que o tratamento dessa forma, em liberdade, é muito mais eficaz, muito mais humano e propicia ao usuário da saúde mental processos de reabilitação muito mais potentes. Uma cidade do tamanho de São Paulo, com mais de 10 milhões de habitantes, evidentemente tem um desafio muito grande em mudar a cultura assistencial da saúde mental. Então, foi um grande feito da Secretaria Municipal de Saúde, do governo Fernando Haddad, o fechamento dos leitos com a concomitante abertura de serviços substitutivos. Por isso que a gente quer aplaudir esse gesto da Secretaria. O vereador comentou ainda sobre a situação de Campinas. Campinas também já avançou muitíssimo nesse sentido. Aqui foi uma cidade das pioneiras brasileiras nesse sentido. A gente fechou vários hospitais psiquiátricos aqui na cidade. Ainda temos poucos leitos lá no Cândido Ferreira que estão em vias de fechamento também. Então, Campinas também caminha a passos largos para se tornar uma cidade sem leitos manicomiais, sem leitos de hospital psiquiátrico. Os leitos hospitalares dos quais a gente precisa, hoje estão sendo abertos em hospitais gerais. O Hospital Ouro Verde já é um hospital geral que tem um leito para atendimento psiquiátrico. Como é que funciona esse leito? Ele é um leito de curta duração à internação, em que o usuário que está na crise ele é acolhido, ele é estabilizado e depois ele volta para fazer o tratamento na comunidade, num serviço substitutivo, feito um CAPS no centro de convivência. O vereador Luiz Henrique Cirilo recebeu uma resposta da Prefeitura depois de encaminhar um requerimento de informação sobre as leis de combate ao incêndio na cidade. Ele agora pretende pedir ao Executivo que atualize essa legislação.
O documento aprovado pela Câmara questionou a Prefeitura Municipal de Campinas sobre a legislação de combate a incêndio na cidade. Nele, o vereador Luiz Henrique Cirilo perguntou de uma atualização de decreto sobre condições de segurança. A fiscalização de áreas de risco e edifícios e condomínios verticais também foram alvo do questionamento. O parlamentar ainda cobrou sobre as punições aplicadas. Sua preocupação é com o crescimento da cidade, tanto das áreas residenciais como comerciais, e sobre quais providências o Executivo está tomando. Campinas é uma grande cidade, é um grande polo, abre-se regularmente casas noturnas. Nós temos inúmeros prédios comerciais, residenciais, que necessitam ter a sua fiscalização regulada, preservada, em benefício dos próprios moradores e daqueles que se utilizam daquele estabelecimento. Então eu acho que é função do legislador cobrar o Poder Executivo, porque é uma lei cuja origem deve nascer do Poder Executivo, para que possamos regulamentar e ao mesmo tempo aprimorar, modernizar a legislação atual, que é de 1986. Na resposta, o Executivo alegou que não existe frequência na vistoria. Ainda segundo a Prefeitura, a punição de multa não tem sido satisfatória para que as edificações se regularizem, já que o valor da multa é baixo. 100 unidades fiscais de Campinas, o equivalente a R$ 310 por item não atendido. O documento sugere ainda a criação de uma lei que trate do assunto, contemplando punições mais severas e ações de prevenção. O vereador acredita na necessidade de um estudo e na carência de uma legislação atual e urgente. Não é prerrogativa do vereador legislar sobre assuntos dessa natureza. A própria lei orgânica do município, ela veda uma atuação do legislador, do parlamentar nesse assunto. Mas nada impede que eu indique ao prefeito, como já estou fazendo isso, para que ele não meça esforços no sentido de iniciar um estudo para que possa efetivamente seus técnicos, juntamente com o departamento jurídico, apresentar uma legislação atual que possa de fato colocar a população, como eu já citei, de alguma maneira sem correr riscos. Esse que é o grande objetivo. Cirilo ainda reforçou incêndios marcantes na região e no mundo. Segundo ele, medidas precisam ser tomadas e a Câmara vai se empenhar no assunto. Nós temos visto que prédios públicos na região, recentemente, essa semana, a cidade de Cosmópolis foi vitimada com um incêndio na biblioteca. Então, um acervo de mais de 16 mil livros foram queimados. São obras que não se recuperam. Mas eu digo também que às vezes acontecem vidas, como aconteceu na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, há alguns anos atrás, como aconteceu recentemente na Califórnia, essa semana, nesse último final de semana, onde várias pessoas perderam a vida. Ou seja, nós temos que agir. Eu acho que a população espera esse comportamento do homem público e eu não vou parar enquanto o prefeito não iniciar uma grande ação de estudo para que possa rever a lei de combate e prevenção a incêndios. E veja a seguir, Prefeitura anuncia fechamento teste da Avenida Francisco Glicério para o dia 18 de dezembro. E a gente volta com o Jornal Câmara Notícia com a previsão do tempo. A quarta-feira começa com sol, mas à tarde o tempo deve ser de chuva. A previsão é que as chuvas continuem também até sábado. Na quarta, a mínima é de 19 graus e a máxima fica em 32 graus. E olha, na última semana, como a gente adiantou no nosso boletim ao vivo na sexta, o Executivo anunciou o fechamento da Glicério no dia 18 de dezembro. O evento vai ser para um teste para tornar a avenida uma área de lazer e cultura aos domingos. O projeto Viva Glicério vai testar o fechamento da pista da Avenida Francisco Glicério entre os trechos da Rua General Osório e a Avenida Moraes Salles, o que dá mais ou menos uns 600 metros. O fechamento da Glicério foi proposto por um requerimento de informação de autoria do vereador Campos Filho ainda neste ano. Assim que começou o trabalho de recuperação da Francisco Glicério, de revitalização, eu conversava com o prefeito numa conversa informal e dizia a ele da importância de se fazer, na época, o fechamento da Glicério para que as pessoas pudessem usufruir, especialmente nos finais de semana.
Daí ele me dizia, olha, vamos esperar assim que terminar a segunda etapa. Muito bem, nós tivemos várias reuniões com o Samuel Rossilho, que é o secretário do Desenvolvimento, também com o Barreiro, secretário de Transportes, e acabou viabilizando uma iniciativa, ou seja, de revitalização do centro, especialmente para a família, porque nós entendemos que a Glicério, como está hoje, é um pecado você não abrir a Glicério para as pessoas. O fechamento vai acontecer das 9 da manhã até as 4 da tarde. O primeiro teste vai ser feito no dia 18 de dezembro e a ideia é expandir para outras datas especiais, como o Dia das Mães, dos Pais e das Crianças. Hoje é uma tendência mundial a ocupação do espaço público urbano pelas pessoas. Então nós vamos dar a oportunidade aos moradores de Campinas. O projeto busca valorizar a região central. 7 secretarias municipais são responsáveis por fornecer a estrutura de lazer, transporte e trânsito e promover eventos que vão se concentrar em frente à Catedral, Palácio da Justiça e Largo do Rosário. O comércio também espera ganhar um novo fôlego com a maior circulação de pessoas nesse domingo. A expectativa em relação ao próprio Natal, né? A gente está com uma expectativa boa que o comércio possa retomar parte das vendas. E o dia 18 ele acaba contribuindo, e essa ação que a Prefeitura vai fazer, ela contribui para somar com as ações que normalmente a gente já ia fazer. O transporte que vai ser interrompido neste período vai afetar 37 linhas de ônibus e 12 pontos. A INDEC prevê os desvios pela Benjamin Constant, General Osório e Campos Sales. O trecho que vai ser fechado foi escolhido por ser uma área com poucos prédios residenciais. Ali é realmente uma região muito comercial e praças. Por isso que nós até restringimos um pouco o trecho desse bloqueio. E terça-feira é dia do nosso quadro de esporte, então hoje vamos conferir tudo sobre powerlifting. Você aí conhece? O Olha Esporte aí desta semana ganhou um reforço de peso. Estamos mais fortes e preparados para passar todas as informações sobre o powerlifting. Conheça agora tudo sobre este esporte. Eu estou ao lado do Davi Coimbra, que só como treinador tem 35 medalhas em mundiais, mais de 60 em competições nacionais, é campeão mundial de fisiculturismo, bicampeão pan-americano, mais uma extensa lista de títulos como atleta. Davi, powerlifting e levantamento de peso básico, tem alguma diferença? Powerlifting e levantamento de peso básico é o mesmo esporte. O que as pessoas confundem muito, o powerlifting é com o levantamento de peso olímpico. Powerlifting basicamente é o agachamento, supino e levantamento terra, são as 3 provas, os 3 exercícios. E no levantamento de peso olímpico você tem o arranco e o arremesso. Em relação à diferença básica entre o levantamento de peso básico e o levantamento de peso olímpico, é que o levantamento de peso olímpico é um esporte que nos seus exercícios, o arranque e o arremesso, acaba por exigir mais flexibilidade e velocidade do atleta. Enquanto que o powerlifting é uma forma de você medir a força máxima de um indivíduo, independente de flexibilidade e velocidade. A competição ela consiste nos 3 levantamentos, na ordem de agachamento, supino e levantamento terra. O atleta realiza as 3 pedidas de agachamento, onde prevalece o maior peso levantado, depois ele faz 3 pedidas de supino, onde prevalece o maior peso levantado, e depois para o levantamento terra também, os 3 pedidas e o maior peso levantado. O campeão é aquele que tiver a maior soma nos 3 levantamentos, o que a gente chama de campeão no total. Esse é o campeão de powerlifting. Powerlifting é o esporte dos 3 levantamentos. Não existe powerlifting só de agachamento, powerlifting só de supino e powerlifting só de levantamento terra.
Essa força máxima chega mais ou menos até quanto? Em categorias super pesado, né, que é acima de 120 quilos, em nível mundial o agachamento chega a 500 quilos, o supino a 400 quilos e o levantamento terra também a 400 quilos. Tá. Analisando um pouquinho o seu currículo, eu vi que como treinador você tem um título de campeão mundial de fisiculturismo. Muitos atletas que fazem o powerlifting também vão para o fisiculturismo ou são coisas separadas, são casos específicos? Não necessariamente por o atleta ser bom em um ou outro, ele precisa ter participado de um ou de outro. Por exemplo, eu fui campeão brasileiro de fisiculturismo e depois migrei para o powerlifting. O que se sobressai mais em uma competição ou mesmo no dia a dia? É a força ou é a técnica? Quanto mais a pessoa é forte, mais ele vai levantar peso ou não é bem assim? Não necessariamente, né? Primeiro você tem que se tornar forte dentro daquele movimento específico, né? E uma boa técnica, pelo menos na nossa linha de treinamento, na nossa escola de treinamento, ela é primordial, não só para a longevidade do esporte, para o atleta conseguir competir longos anos, ele precisa de uma boa técnica, no sentido de evitar lesões, e a boa técnica favorece que você utilize as melhores alavancas do seu corpo, utilize as alavancas do seu corpo de uma maneira mais favorável, de forma a você conseguir levantar mais peso. Então, não tem como desvincular a força de técnica e técnica de força nesse esporte. E antes da gente encerrar o All Sport aí, eu vou fazer um desafio ao Davi. Estamos no levantamento terra, 70 quilos. Topa fazer esse desafio? Eu topo, eu estou lesionado, mas eu vou facilitar as coisas para você. Eu faço com a minha lesão e uma mão só e você faz normal. Olha, como eu tenho o espírito esportivo e o Davi está lesionado, vamos deixar essa para uma próxima oportunidade e o All Sport aí volta na próxima terça-feira. Vai agachando até você contar agora. Mas não abaixa o tronco, não. Abaixa o barriga. Abaixa mais o barriga. Mais. Ixi, cortado aí. Fica fungando o lift. Mas não sai mais bem. Gabriel, força aí que uma hora você consegue, viu? Bom, esta edição do Câmara Notícia fica por aqui, a gente se vê na próxima.